Fingindo igualar as capacidades do exército americano, um regime completamente corrupto e uma operação de inteligência mal planejada levaram os bombardeiros russos a se comunicarem em rádios civis não criptografados. Fizemos o impossível e reduzimos as muitas falhas constrangedoras de Putin na Ucrânia para as 5 principais. Uma habilidade essencial em ambientes sociais é saber ler o ambiente, perceber o estado emocional das pessoas e o que é ou não apropriado fazer ou dizer. Da mesma forma, a capacidade de ler o ambiente em relação a estados-nação inteiros é fundamental em qualquer campanha militar. A Rússia falhou em todos os aspectos no planejamento desta etapa crucial de sua invasão. A culpa recai sobre Putin e o Serviço Federal de Segurança da Rússia. O Serviço Federal de Segurança falhou completamente em coletar boas informações antes da invasão e julgou erroneamente o clima militar e político na Ucrânia. As rígidas restrições de informação de Putin antes da invasão e sua insistência em gerenciar a maioria dos aspectos dela também levaram a um fracasso direto de seus objetivos na Ucrânia. As falhas de inteligência do Serviço Federal de Segurança conduziram Putin a iniciar a guerra. Diferentemente dos Estados Unidos, o aparato de inteligência russo é amplamente dominado pelo Serviço Federal de Segurança, limitando a capacidade de fornecer informações que contradizem narrativas ou conclusões alcançadas pelos analistas do Serviço Federal de Segurança. Os Estados Unidos, em contraste, têm um aparato de inteligência mais pluralista, com diversas agências informando o presidente e seus conselheiros. Isso costuma gerar conflitos internos entre as agências, mas também proporciona ao presidente Vladimir Putin uma visão estratégica muito mais clara e detalhada do que a disponível em fevereiro de 2022. O fato da Serviço Federal de Segurança ser tão corrupta quanto o resto do estabelecimento russo não ajuda. Antes da invasão, o Kremlin ainda colhia os frutos da bem-sucedida tomada da Crimeia em 2014, um golpe de inteligência que rapidamente rendeu a península estratégica aos separatistas pró-Rússia, apoiados por militares russos sem insígnias nos uniformes. Uma falha em qualquer etapa teria levado a um confronto catastrófico e mortal com o exército ucraniano ocupando um terreno extremamente defensável. A Crimeia tem poucas vias de acesso para um grande número de veículos blindados e uma invasão anfíbia seria muito custosa. Na Crimeia, a inteligência russa acertou ao prever que uma parte considerável da população apoiaria um golpe russo e que atores locais pegariam em armas, se encorajados, contra o regime de Kiev. Esses mesmos atores também forneceriam a base logística para apoiar as operações militares russas durante a fase inicial, quando a Rússia fingia não estar envolvida em uma invasão da Ucrânia, limitando o quão explícito seu apoio poderia ser para seus infames homenzinhos verdes. A história completa da guerra russo-ucraniana ainda levará anos para ser contada quando os segredos forem revelados. No entanto, está claro que a inteligência russa assumiu que o ambiente político na Crimeia era predominante na maior parte da Ucrânia. A maioria dos ucranianos, eles pensavam, apoiaria uma invasão russa e mudança de governo. Os protestos em massa na Ucrânia foram provocados pelo presidente apoiado pela Rússia, que rejeitou um acordo para se aproximar da União Europeia, não sendo resultado de jogadores minoritários. As tropas russas seriam recebidas com flores. Em vez disso, foram recebidos com coquetéis Molotov, o que pode ter causado uma interpretação tão equivocada da situação. Talvez porque o Serviço Federal de Segurança mal se esforçou para fazer seu trabalho antes da invasão. Meses antes da invasão, Putin aprovou milhões de dólares para o Serviço Federal de Segurança realizar um reconhecimento de inteligência da Ucrânia e seu exército, mas os detalhes ainda são escassos. O objetivo era medir a temperatura nacional, avaliar a receptividade civil a uma ocupação russa e a possível resposta do exército. Funcionários do governo e militares de diferentes níveis deveriam ser subornados para revelar segredos operacionais ou garantir que, quando necessário, se recusariam a enviar suas tropas para o combate. Após a invasão, ficou evidente que o governo e o exército ucraniano haviam sido penetrados em pequena escala. As rotas para Mariupol e outras cidades do leste da Ucrânia foram parcialmente desminadas para permitir o avanço das tropas russas. Algumas unidades ucranianas não receberam ordens para se mover devido a atrasos ou confusão causada por traidores infiltrados. Houve até mesmo atos de sabotagem direta. No entanto, a Ucrânia estava majoritariamente pronta para enfrentar a invasão de frente.
Como isso poderia acontecer após um investimento milionário em uma grande operação de inteligência que deveria garantir o apoio popular e pouca resistência a uma invasão? Provavelmente porque o Serviço Federal de Segurança roubou a maior parte do dinheiro. Os relatórios ainda não foram confirmados, mas as evidências são condenatórias. Logo após o fracasso da invasão, surgiram rumores de que a falha na inteligência foi resultado da falta de trabalho de inteligência realizado. Alegações de que o 5º Serviço do Serviço Federal de Segurança, dedicado à segurança nos antigos territórios soviéticos, roubou a maior parte do dinheiro, podem ter sido comprovadas pela purgação realizada por Putin dentro do Serviço Federal de Segurança, com um número desconhecido deles presos ou demitidos. A diretoria principal do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa também se tornaria a principal responsável por mais inteligência dentro da Ucrânia. Sergei Bezeda, ex-chefe do 5º Serviço, foi colocado em prisão domiciliar, contrariando rumores anteriores de que ele havia sido preso. Rumores circularam de que ele havia sido enviado para a prisão de Lefortovo, local de purgas políticas de Stalin, mas a inteligência dos Estados Unidos refutou esses rumores, e em 2023 ele foi visto em um evento público com Kirill Badanov, declarando, cito, "Seria difícil culpar Bezeda e seus comparsas do 5º Serviço por roubar a maior parte do dinheiro destinado às suas operações antes da invasão, porque ninguém em sã consciência poderia ter previsto que uma invasão estava a caminho. Na verdade, a maioria dos oficiais militares de alta patente só soube da invasão planejada na semana anterior a ela. Os soldados individuais não sabiam que estavam sendo enviados para a guerra até poucas horas antes de receberem a ordem para partir, com muitos sendo instruídos a simplesmente seguir o veículo à sua frente. Muitas dessas tropas iniciais ficaram surpresas ao descobrirem que estavam cruzando a fronteira para a Ucrânia. A falta de preparação para a invasão é outro grande erro de Putin na guerra, mas dessa vez ele pode não ser o real culpado por esse deslize. Para entender por que Putin pode não ser o culpado, é crucial compreender o conceito de Vrânio que está no cerne da cultura militar e governamental russa. É a prática da mentira coletiva. Um subordinado mente para seu superior. O comandante sabe que ele mente. O subordinado sabe que o comandante sabe que ele está mentindo. E ainda assim, ambos fingem que é verdade. E assim por diante na hierarquia de comando, provavelmente até o próprio Putin. Pode ser difícil determinar quando essa faceta única da cultura russa surgiu, mas tem suas raízes no sistema autoritário e corrupto da União Soviética. A burocracia soviética sufocou todos os aspectos da vida russa e, ao concentrar o poder, permitiu o florescimento da corrupção. As cotas tinham que ser cumpridas, e se fossem cumpridas no papel, era tão bom quanto se estivessem realmente sendo cumpridas. Isso tornou o planejamento preciso praticamente impossível, como visto nos desempenhos terríveis da União Soviética no Afeganistão, da Rússia na Geórgia e em ambas as guerras chechenas, mas manteve todos felizes ao longo da cadeia, ricos e no poder. É assim que funciona. Um comandante júnior russo aceita o orçamento para levar as tropas ao campo de tiro. Ele embolsa a maior parte do dinheiro e a unidade parte para tiros cerimoniais. O comandante júnior relata ao seu superior que sua unidade está pronta para a batalha. Todos os homens são atiradores especialistas. O comandante sênior, que desviou parte do orçamento de treinamento, já reporta isso na hierarquia para oficiais superiores, que também se beneficiaram de desvios em várias unidades. E assim, segue até o topo, onde o presidente Vladimir Putin recebe um relatório oficial de seu ministro da Defesa, afirmando que todos os soldados russos são atiradores de elite, acertando 50 de 50 alvos. Putin, baseado em informações equivocadas de seu exército, ordena a invasão da Ucrânia com sua força militar de elite. Dado o incrível desempenho e prontidão de seu exército em exercícios de treinamento, ele percebe que há pouca necessidade de uma preparação completa. Ele provavelmente pensa que seu exército está totalmente preparado, pois foi informado que os estoques de combustível, munição, comida e medicamentos estão cheios. Porém, devido à corrupção, as tropas que liderarão o ataque à Ucrânia têm retirado o cobre de seus veículos e vendido combustível para comprar vodka dos bielorrussos locais. Isso não é piada. Relatos em massa apontaram que o roubo, uma característica comum do exército russo, aceito por funcionários seniores e juniores mal remunerados, aconteceu até a véspera da invasão. Putin buscou manter sua invasão da Ucrânia surpresa
principalmente para negar ao Ocidente vantagem e tempo para uma resposta adequada. Politicamente, essa foi uma jogada apta, apesar de um desastre estratégico. Antes de invadir o Iraque durante a tempestade no deserto, os iraquianos adoraram tanto que pediram uma sequência em 2003. Os Estados Unidos conduziram uma exaustiva campanha aérea e de mísseis contra a infraestrutura iraquiana. Uma devastadora onda de ataques aéreos e mísseis destruiu ou incapacitou a rede de defesa aérea do Iraque, deixando-a cega e sem comunicação. Comandantes seniores não conseguiram transmitir ou receber ordens devido à destruição das linhas de comunicação e os principais aparelhos governamentais e de comando e controle foram desmantelados. Isso desequilibrou as forças iraquianas, impossibilitando uma defesa eficaz contra os Estados Unidos e aliados. O exército de Putin não fez nada disso, e embora tenha sido um erro estratégico histórico, também fazia certo sentido. Negar tempo ao Ocidente para reagir dividiria o apoio à Ucrânia e impediria o influxo de equipamentos militares para as forças armadas ucranianas. Isso também desequilibrou o Ocidente politicamente, permitindo Putin controlar a narrativa. Ele arriscou isso por achar que a Ucrânia desmoronaria em dias. Essa era a informação que ele havia recebido, afinal. Não houve ataques preparatórios, campanha de inteligência ou sabotagem, apenas uma corrida frenética para Kiev. Isso também explica porque seu próprio exército não sabia da invasão até que ocorresse. E há fortes indícios de que nem mesmo os assessores mais próximos de Putin tinham conhecimento. Antes da invasão, William Burns, diretor da Agência Central de Inteligência, foi a Moscou avisar seu homólogo Nikolai Patrushev. Segundo Burns, Patrushev parecia genuinamente surpreso com as alegações de que a Rússia iria invadir a Ucrânia e depois abalado com a inteligência detalhada que a Agência Central de Inteligência tinha de tal plano que ele mesmo não possuía. Relatórios similares de um encontro com Sergei Lavrov sugerem que ele também desconhecia completamente um plano concreto para invadir a Ucrânia. Assim, Putin, agindo com base em informações muito ruins, já havia sabotado a tentativa de seu exército de tomar Kiev rapidamente e encerrar a guerra. Ele testemunhou a devastadora invasão dos Estados Unidos ao Iraque e acreditava que suas próprias forças eram capazes do mesmo, pois foi isso que lhe disseram por anos. A falta de preparação das forças russas foi tão extrema que, conforme eram derrotadas ou destruídas, os soldados ucranianos fizeram descobertas surpreendentes entre o que restou. Uma das descobertas foi um soldado com instruções impressas da Wikipedia sobre o uso correto de seu sistema de armas pesadas. Descobriu-se que as unidades russas estavam usando mapas desatualizados da Ucrânia dos anos 60 e rádios escassos, forçando os soldados a usarem celulares pessoais para a comunicação, o que permitiu à Ucrânia rastrear e mirar com precisão as forças russas. Se a Ucrânia tivesse tido muito sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade no início da guerra, a Rússia provavelmente teria sofrido perdas tão devastadoras por ataques precisos que a invasão poderia ter sido cancelada em poucos meses de combate. A falta de preparação e coordenação resultou em médicos russos sem suprimentos suficientes para tratar os feridos, recorrendo ao saque de farmácias e lojas em território ocupado em busca de suprimentos médicos. Conforme as tropas russas avançavam para a Ucrânia, diversas unidades marcharam diretamente pela Floresta Vermelha que cerca Chernobyl, assim chamada devido à cor que as árvores adquiriram após a exposição à radiação. Esses homens cavaram trincheiras em solo irradiado, resultando em muitos deles sendo hospitalizados na Bielorrússia com envenenamento por radiação. Pouca atenção foi dada às rotas que a armadura russa tomaria para entrar na Ucrânia. A operação foi programada para quando o solo estivesse congelado, facilitando a navegação dos veículos. Porém, os planejadores militares não consideraram o impacto de dezenas de veículos militares pesados nas estradas ucranianas, causando uma deterioração tão severa que os veículos foram obrigados a trafegar no acostamento, inevitavelmente atolando na lama em questão de semanas. Enquanto o Ocidente discutia escalada e que equipamentos fornecer, o exército russo se tornou o maior doador de ajuda militar em termos de tanques, veículos de combate e defesas aéreas abandonados para a Ucrânia, título que mantém até hoje. A falta de preparo e falhas de inteligência também afetam as forças aéreas russas. No papel, a Rússia supera absolutamente a força aérea da Ucrânia e tinha o poder necessário
para conduzir uma grande campanha em sua fronteira. Na realidade, a inteligência russa e as capacidades de inteligência, vigilância e reconhecimento eram tão ruins que a onda inicial de ataques aéreos destinados a desativar as defesas aéreas ucranianas, todos erraram seus alvos. Agindo com base na inteligência dos Estados Unidos, os ucranianos já haviam movido seu equipamento de defesa aérea. Seriam necessários até 3 dias para obter autorização para relançar um ataque aéreo contra a última posição dessas defesas, o que significa que, na maioria dos casos, essas unidades já não estavam mais lá. A Rússia também realizou missões de combate com um desrespeito quase criminoso pela Força Aérea Ucraniana, assumindo provavelmente que a Força Aérea Ucraniana não apresentaria resistência significativa. Nos primeiros dias da guerra, as aeronaves de ataque russas voaram desprotegidas, tornando-as alvos fáceis para os caças ucranianos que voavam baixo sob o radar. Para contrariar isso, em vez de realizar patrulhas aéreas de combate e escoltas, a Rússia optou por voar baixo sob o radar, deixando-os vulneráveis às defesas aéreas portáteis ucranianas, como os mísseis Stinger. Fomentar essa cultura de corrupção e inaptidão é outro dos maiores erros de Putin. Mas, para Putin, o que pode custar-lhe a guerra é uma característica, não um defeito, de seu governo. Como qualquer ditador, Putin só pode se manter no poder enquanto mantiver lealdade ou influência sobre seus subordinados. Uma estratégia para assegurar lealdade e influência é nomear para cargos sênior no governo indivíduos que são muito incompetentes para representar uma ameaça, ferozmente leais, ou que se odeiam mais do que odeiam o líder. Isso mantém as pessoas mais propensas a te derrubar, aquelas com as mãos nas alavancas do governo e do poder militar, ou muito incompetentes ou divididas para tentar. Isso foi melhor demonstrado na infame rivalidade entre o ex-ministro da Defesa Sergei Shoigu e o ex-líder da Wagner, companhia militar privada, Yevgeny Prigozhin. O Wagner era a companhia militar privada mais importante na Ucrânia, ficando atrás apenas do próprio exército russo em relevância geral. A rivalidade deles prejudicava o desempenho da Rússia na Ucrânia, com ambos os lados constantemente se sabotando mutuamente. Para aumentar as baixas de Wagner e enfraquecê-lo, o exército russo rotineiramente negava munições de artilharia ao grupo. Há alegações críveis de que Wagner retaliaria informando às forças ucranianas a localização de oficiais russos de alto escalão que rapidamente receberiam uma visita de uma saraivada de sistema de lançamento de foguetes, guiados múltiplos lançados por sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade americanos. Há casos confirmados de ambos os lados atirando uns nos outros ou capturando o pessoal inimigo como prisioneiros. Apesar da rivalidade prejudicar o esforço de guerra, ela evitou que as duas maiores ameaças ao poder de Putin se aliassem. Quando Prigozhin liderou sua marcha sobre Moscou, alguns oficiais militares teriam demonstrado apoio, mas, no geral, o exército ficou ao lado de Shoigu e Putin, minando uma possível rebelião. O momento em que Prigozhin virou suas forças de Moscou mostrou que a estratégia de Putin de manter seus subordinados divididos funcionou, mesmo que isso signifique que o exército russo tenha que suportar baixas apocalípticas. O erro mais fatal de Putin pode ter sido subestimar o Ocidente, embora aqui também seja difícil culpá-lo. Quando a Rússia invadiu a Crimeia em 2014, o mundo mal respondeu. Houve sentimentos fortes e discursos de Washington a Berlim, mas pouco além disso. Quando as sanções foram implementadas na Rússia, foram um tapa no pulso. O apoio militar para a Ucrânia se restringiu principalmente a equipamentos defensivos e suprimentos médicos. O Ocidente não tinha muito estômago para um grande confronto com uma potência nuclear, mas mais do que isso, tinha pouco estômago para estragar uma parceria comercial muito lucrativa com a rica em energia Rússia. As alegações feitas desde o Vietnã pareciam verdadeiras, o Ocidente estava mimado e decadente, sem disposição para a guerra. Apesar da presidência de Obama ter reforçado a capacidade da Ucrânia de resistir a uma invasão russa, principalmente investindo em suas agências de inteligência, que renderiam grandes lucros em 2022, a Casa Branca fez pouco para criar um forte dissuasor contra mais agressões da Rússia. Missões da Organização do Tratado do Atlântico Norte foram lançadas para treinar o exército ucraniano, mas não havia chance da Ucrânia receber equipamentos padrão da Organização do Tratado do Atlântico Norte para se tornar um alvo difícil contra a invasão. As missões de treinamento da Organização do Tratado do Atlântico Norte seriam valiosas na guerra que se aproximava, mas a Ucrânia ainda parecia um alvo fácil para a Rússia. A presidência de Trump apenas aumentou a vulnerabilidade da Ucrânia na perspectiva da Rússia.
O presidente Trump enfatizou as parcerias e alianças globais das quais os Estados Unidos dependem, principalmente com a Europa. A postura antagônica de Trump em relação às capitais europeias e suas relações amigáveis com Putin alimentaram suposições de que o Ocidente seria incapaz de responder de forma unificada a uma invasão russa. A administração Biden agiria rápido para reparar os relacionamentos, mas a Europa ainda temia um mandato único de Biden e o retorno dos Estados Unidos ao isolacionismo com uma vitória de Trump em 2024. A confiança na liderança americana foi abalada, reforçando a percepção russa de que Biden não manteria uma coalizão ocidental contra uma invasão da Rússia. A relutância de Biden em dar assistência militar direta à Ucrânia também sugeriu que, em caso de guerra, o Ocidente jamais arriscaria uma escalada, ao fornecer equipamento pesado aos ucranianos. A Europa, por sua vez, não fez muito para impedir uma invasão russa abraçando a energia russa, apesar dos avisos das administrações Obama e Trump. Com isso, Putin acreditava ter influência para manter os europeus fora da Ucrânia devido à dependência energética. A política da ex-chanceler alemã Angela Merkel de conter a Rússia através do comércio bilateral convenceu os analistas russos de que a Europa teria pouco interesse, além de protesto diplomático, no que ocorria nos ex-estados soviéticos não pertencentes à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Todas essas avaliações estão equivocadas, e os analistas russos deveriam ter atentado mais às mudanças no cenário global pós-2020. Apesar de ser difícil prever que a Europa, principalmente a Alemanha, aceitaria o enorme prejuízo econômico de romper os laços energéticos com a Rússia, outras mudanças políticas eram mais claras. O Pacto Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, de setembro de 2021, entre os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, representou uma mudança fundamental nas estruturas de poder do Pacífico, com os Estados Unidos e o Reino Unido, rompendo um grande tabu na região ao implementar um plano para equipar a Austrália com submarinos nucleares. Isso alteraria significativamente o equilíbrio de poder no Indo-Pacífico contra uma China cada vez mais beligerante, ameaçando todas as importantes relações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Mesmo que Putin eventualmente vença a guerra na Ucrânia, uma proposição incrivelmente improvável, sua Rússia já perdeu mais do que poderia ganhar. Se Putin sobreviver à guerra ou cair de uma janela quando os oligarcas russos não aguentarem mais a dor econômica que a Rússia está passando, uma coisa é certa: o mundo lembrará Putin como um dos líderes mais desastrosos da história russa. Cobrimos as 5 principais falhas desastrosas de Putin na Ucrânia, mas você acha que termina aqui? Onde você acha que os erros dele levarão a Rússia a seguir? E até onde isso poderia sair do controle? Conte para a gente nos comentários abaixo e não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais análises militares impactantes. Agora vá e confira como Putin calculou tão mal 3 grandes erros. Ou clique neste outro vídeo em vez disso.